referindo à colheita de almas, à colheita daqueles que poderiam servir para o seu reino. E nós vimos aqui, irmãos, que nós podemos aprender com Jesus no capítulo 4 como fazer. Jesus, ele foi o maior missionário, ele foi um missionário por excelência. E nós vimos que o Senhor, ele nos ensina como conquistar homens, como conquistar almas para o seu reino. E queridos, às vezes nós queremos ganhar almas para o Senhor, mas não queremos andar pelo caminho que Jesus trilhou. Muitas vezes nós queremos alcançar as almas e trazê-las para o reino, mas não queremos obedecer os mandamentos do Senhor. Mas quando eu me debruço e paro aqui no capítulo 4, eu vejo Jesus ensinando a sua igreja como ganhar almas para o seu reino. Aleluia! Cristo, ele é o nosso modelo. Aleluia! Muitas vezes nós ouvimos alguém falar e diz: faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? Vocês já ouviram isso? Mas com Jesus foi diferente. Ele diz: sede meus imitadores, como eu sou do Pai, né? O apóstolo, mesmo Paulo aos Coríntios, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas aos Efésios ele diz: sede imitadores de Deus. Meus irmãos, para fazer a vontade de Deus nessa última hora, às vezes nós não entendemos, não compreendemos, porque o Senhor nos resgatou lá no mundo do pecado. E às vezes nós temos a impressão que Ele nos salvou somente para nos assentar em uns bancos da igreja do Senhor, adorar o nome do Senhor, voltar para a nossa casa, vir em outro culto novamente, receber e voltar para a nossa casa. Mas não, queridos, eu aprendo aqui no capítulo 4, onde Jesus deixa bem claro que ganhar almas, meus queridos, não é uma obrigação. Ganhar almas não é uma necessidade. Ganhar almas é necessário para abranger o reino de Deus. A Bíblia diz: era-lhe necessário. Aleluia. E sabe, irmãos, quando nós olhamos para o modelo de Jesus, né, nós somos discípulos de Jesus. Aleluia. Nós vimos que Jesus, a Bíblia diz lá em João capítulo 8, que Jesus estava reunido ali com os homens. E o Senhor começou a apontar os pecados deles. E eles olharam para Jesus e Jesus certa feita disse para eles: se vocês puderem, podem apontar, podem dizer quais são os meus pecados. E sabe, meus irmãos, Jesus não estava perguntando para os amigos. Jesus estava perguntando para os seus inimigos. E os inimigos, ele não sabe se não tem esse tempo. Mas a Bíblia diz, aleluia, que eles se calaram porque Jesus é santo. Jesus é justo. Aleluia. O escritor, meus irmãos, daquele filme que todos conhecem, do Código da Vinci, ele tentou descobrir falhas em Jesus. Ele tentou descobrir pecados em Jesus. Aleluia. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo o apóstolo Pedro, que andou com Jesus, que caminhou com Jesus, e ele dava testemunho de Jesus, dizendo: este é o santo cordeiro imaculado sem pecado. Aleluia. O centurião que estava ao pé da cruz disse: verdadeiramente este homem é justo. Aleluia. Estamos falando do nosso Jesus, meu irmão. Ele é perfeito. Aleluia. A mulher de Pilatos, ela disse: não se envolva com este homem, porque este homem é justo. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora nós olhamos lá para o ladrão da cruz. Aleluia. Ele diz para o outro: nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem não fez nenhum mal. E os santos, aleluia, os serafins cantam: santo, santo é o Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Os campos estão brancos para a ceifa. E o Espírito Santo falava ao meu coração: porque
que precisamos fazer. No capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz que Jesus deixou a Judéia. Agora ele vai outra vez a Galileia. Aleluia. E diz que era necessário passar por Samaria. Era necessário, meus irmãos. E aqui eu aprendo com o Senhor. A Bíblia diz, a história diz que os samaritanos não conversavam com os judeus. Eles tinham um certo distanciamento. Quando houve ali as divisões no Reino do Sul, Reino do Norte, quando Salomão também ele construiu um templo, eles se dividiram, eles disseram, nós vamos adorar aqui em Jerusalém, vocês vão adorar lá no Monte Gerizim. Mas Jesus, ele quebra, meus irmãos, ele quebra esse momento, ele quebra esse conceito de não se dar com os samaritanos. E ele vai até Samaria, porque lá tinha alguém que precisava da sua voz. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que homem de Deus, mulher de Deus, pode ir em todos os lugares. Eu e você, quando estamos debaixo da mão do Senhor, nós não somos proibidos de entrar lá no tráfico de drogas, lá, quem sabe, na casa de prostituição, porque você, meu irmão, vai chegar lá como luz do eterno, você levará a transformação de vida. E nesse congresso de missão eu quero conscientizar a igreja do Senhor aqui na América, que você não foi salvo apenas para estar aqui, não. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te elegeu, o Senhor te capacitou para arrebatar as almas para Jesus. Era necessário passar por Samaria. Aleluia. Aleluia, Jesus. Era necessário passar lá. Oh, Deus. Sabe, irmãos? Deus. Tu és poderoso. Certa feita, João, o apóstolo João, isso me chamou muita atenção e falou muito no meu coração. Ele chega até Jesus e os outros discípulos ali, ele começa a conversar com Jesus e diz, olha, Jesus, nós fomos lá em Samaria e pedimos lá um lugar para o Senhor e aquele povo não quis lhe dar lugar. Deus. O Senhor quer que nós ore pedindo a Deus, povo do céu, queime todos eles. E o que Jesus disse? Que espírito tu fala? Aleluia. Porque Jesus, ele não olha para o homem assim como eu olho. Eu olho para alguém lá de Guapema, na sarjeta. Mas Jesus olha e diz, é um servo meu. Eu levanto, eu restauro e trago para a minha casa. Quantas vezes nós passamos na rua e quem sabe vimos lá um homossexual, quem sabe uma prostituta. E eu já ouvi, irmãos, alguém dizer, queima Jesus, não. Diga, tenha misericórdia, Jesus. O mesmo Jesus que morreu por mim, morreu por ele, morreu por ela. A minha alma tem valor diante de Deus, assim como a sua alma tem. A alma daquele que está lá fora tem também. E sabe, irmãos, o que eu aprendo aqui de João, né? O apóstolo João. Quando nós olhamos para ele, nós temos aquela referência. Pastor João. Glória a Deus. De ser aquele homem mansinho, né? Que dizia, que deitava no ombro de Jesus. Mas não, irmãos. Ele não foi sempre assim. João foi transformado por Jesus. João era alguém muito bravo, muito bravo. Mas ele deixou Jesus transformar o seu coração. Glórias a Deus. E eu sempre digo, meus irmãos, e falo sempre, que eu não acredito em alguém que recebe Jesus na sua vida e não tem a sua vida transformada. Porque muitas vezes nós dizemos que servimos a Jesus, que somos discípulos de Jesus, mas nós não agimos como Jesus agiria. E eu sempre falo aos irmãos que teve um livro que foi um divisor de águas na minha vida, que tem como título Em Seus Passos, o que faria Jesus?
nos perdoar o nosso irmão. Jesus. Deus. João estava aqui exatamente dando esse exemplo e dizendo: olha, Jesus, eles não te receberam lá, nós vamos orar e o Senhor vai derramar fogo do céu. Jesus disse: não, João. O Senhor estava dizendo: João, assim como você é precioso para mim, os samaritanos também são. Eles também têm parte no reino. Porque Jesus, meus irmãos, ele não tinha visão de partidarismo, ele não tinha visão de grupinho, não. Para Jesus, todos eram importantes. Glória a Deus. Na minha alma, que eu sempre peço ao Senhor, e eu louvo a Deus pelo testemunho da irmã, é dizendo: Senhor, não me deixa achar que esse é melhor que esse, não, Senhor. Glória a Me ajuda Deus. a amar a todos. É verdade. O Senhor morreu por todos, e todos nós somos importantes no reino. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É por isso, irmãos, que na nossa mão tem um menino, né? Tão pequenininho, parece que não faz nada. Mas ele é importante para o nosso corpo. E nessa noite eu quero lhe dizer: quem sabe você se sente um menino no reino. Quem sabe você se sente alguém tão pequeno. Quem sabe você olha para si e diz: eu não tenho valor. Mas nessa noite eu lhe digo que o Senhor olha para você e vê alguém com valor. O Senhor olha para você e vê você como um sem-fio na última hora. Aleluia. Era necessário passar em Samaria. E a Bíblia diz que Jesus, ele vai a Samaria. Quando ele chega lá, ele se assenta ao poço. Quem sabe Jesus já estava cansado. E a Bíblia diz que vem se aproximando uma mulher samaritana. E ela, a Bíblia não diz, mas eu entendo que ela praticamente ignora Jesus e vai tirar água do poço. E quando ela vai tirar água, Jesus pede para ela água. E ela olha para Jesus e diz: tu sendo um judeu, pede água para mim, uma mulher samaritana? Na verdade, ela estava humilhando Jesus. Ela estava dizendo: tu, um homem judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Aleluia. Mas Jesus, ela não sabia que Jesus era o dono da água, que jorrava da fonte da vida. Jesus começa a conversar com aquela mulher, ele dizendo: se você soubesse quem eu sou, a água que eu tenho para lhe dar. Jesus estava dizendo: olha, mulher, você já veio 5 vezes nesse poço tirar água e continua tendo sede, mas se você beber a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Glória a Deus. E aí ela tem esse diálogo com Jesus. E sabe, irmão, chega um momento, e eu quero resumir, que Jesus pede para ela: você quer essa água? E ela diz: eu quero. E Jesus diz para ela: então vai chamar o teu marido. Porque Jesus conhecia ela. Jesus queria dar água para ela, mas Jesus primeiro precisava curar a sua ferida. Caramaçu. Às vezes, meus irmãos, nós queremos o Senhor, mas não queremos que Ele mexa na nossa ferida. Mas não tem como eu e você viver a plenitude de Deus se a nossa ferida não for curada. O Senhor nessa noite quer curar feridas na tua alma. Glória a Deus. Vai lá buscar o teu marido, te uma água assim, mas vai lá e traz o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, já tiveste 5 e o que você tem ainda não é seu. Aí ela olha para Jesus e diz: tu é profeta. Das mãos, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Depois, quando o Senhor fala para ela, ela diz: Senhor, dai-me dessa água. Ela reconhece Ele como Senhor. Glória a Deus. Observe que ela chamou Jesus de profeta, de judeu. Ela chamou Jesus de Senhor. E Ele não a repreendeu. Sabe o que eu aprendo aqui, meus
irmãos, que muitas vezes nós queremos ser usados pelo Senhor. Aí alguém olha e diz assim: tu é pastor? Eu cuido lá de uma congregação. Você é cantor? Eu louvo lá no hino, não me considero. Você prega a palavra? Dá um testemunho? Não, meu irmão. Você é eleito de Deus. Glória a Você é Deus. cantor, sim. Você é pregador, sim. Você é pastor, sim. Para pastorear esse reino que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, lá na tua casa. Você é sacerdote de Deus. Lá na tua família, você é o pastor da tua casa. Diga, faça como Jesus. Jesus não repreendeu a mulher, deixa ela pensar o que eu sou. Eu quero que ela entenda que o que eu tenho para ela, ninguém tem para dar. Meu irmão, o que você tem para oferecer às pessoas, ninguém tem lá fora. Para de se diminuir diante de Deus. E da massa, aleluia. O Senhor diz: vai lá chamar o marido. E ela diz: não tenho. E quando o Senhor toca na ferida, meus irmãos, ela quer mudar de assunto. Ela diz: Senhor, nossos pais adoraram nesse monte, e vocês dizem que é Jerusalém, o lugar de adorar. E Jesus responde para ela, diz: mulher, crê-me que a hora veio, e que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, mas nós adoramos o que sabemos. Jesus explica que a mulher ainda não consegue entender. Mas lá no versículo 25 ela diz: eu sei que o Messias chamado Cristo vem, e quando vier anunciará tudo. Jesus diz para ela: eu sou o que falo contigo. Glória a Deus. Jesus estava ali o tempo todo tentando se revelar, e a mulher não estava entendendo. Jesus estava ali o tempo todo dizendo para ela: eu sou o que tenho a água que você nunca mais vai ter sede. Ela pensava que era aquela água ali que ela vinha buscar, mas a água que Jesus tinha é a água que sacia a alma, é a água que cura a alma ferida, é a água que liberta, é a água que faz caminhar em meio aos bombardeios desse mundo. É a água que nos leva à vida eterna, na base divina, na base. Para de ficar pedindo prova, eu já te mandei, vai. Para de ficar dizendo: Senhor, me mostra se vai dar certo, eu já te disse que vai dar certo. Para de ficar dizendo: Senhor, me dá uma luz. O Senhor diz: eu já te dei a luz. Você é o transmissor de luz nesse mundo. Glória a Deus. Agora estava ali Jesus. Aleluia. Chegam os discípulos, e a Bíblia diz que os discípulos chegaram oferecendo a Jesus um pão, porque eles imaginaram que Jesus estava com fome. Sabe o que eu imagino essa cena? Que Jesus estava ali, os discípulos chegaram lhe oferecendo pão, e a Bíblia diz que a mulher larga o cântaro ali naquele poço, e ela vai aonde? Cidade, chamar os homens para conhecer o Nazareno. Irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Jesus, ele se responsabiliza pela sua palavra. Quando eu e você abrimos a nossa boca, o Senhor diz: abre bem a sua boca e eu te encherei. Irmãos, nós precisamos tomar a posição de ser ceifeiros do reino. Estamos aqui no congresso de missão, e eu não posso falar outra coisa a não ser o chamado de Jesus na tua vida para ser um ceifeiro. Aleluia. E eles chegam ali e começam a dizer: Jesus, que bom. Aleluia. Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha vontade
ao Pai. Bendito é o teu nome. Sabe, irmãos, aqui nós começamos a entender porque Jesus disse: os campos estão brancos. É porque Jesus estava ali com os discípulos e ele começa a olhar, irmãos, a Bíblia não diz, mas eu tento imaginar que Jesus levanta os olhos. Deus. E ele começa a ver aquela mulher vindo com alguns homens atrás dela. Deus. Aleluia! E a Bíblia diz mais na frente que aqueles homens creram em Jesus. E sabe o que me chama a atenção? Que vem mais alguns. A Bíblia diz que eles chegaram, pensa quem nem se dava com Jesus. Agora pede para Jesus, fica conosco, Jesus, mas eu posso. Ah, Jesus, vai, aqui em Samaria. Já a Bíblia diz que Jesus ficou mais 2 dias com eles. E sabe, irmãos, o que os discípulos ouviram aquele povo disse? Isso é muito lindo. Eles disseram: olha, nós viemos aqui pelo que essa mulher falou de Jesus. Mas agora nós estamos conhecendo ao vivo e a cores quem é Jesus. Sabe, o Senhor diz aqui: o meu papel é ir anunciar. O Espírito Santo vai atrair as almas da igreja. E nessa noite eu profetizo em nome de Jesus que essa casa será pequena, de almas para o reino. Glória a Deus, aleluia. Abra bem, Senhor, Senhor não te chamou só para você ser salvo, não. Lá na tua casa tem alguém sedento, querendo conhecer essa água. Lá no meio da tua família tem alguém precisando de uma palavra sua. E você é representante de Deus. Abre a sua boca, não para xingar, não para amaldiçoar, mas abre a sua boca e diga: eu te abençoo. Você é escolhido de Deus. Sabe, meus irmãos, às vezes nós nos deparamos com pais, mães que têm os seus filhos afastados. Meu Deus. E eu já ouvi isso, irmãos. Oh, Jesus. Ah, porque esse menino é amaldiçoado, porque esse menino é isso. Não, meu querido. Você é filho de Deus. A autoridade de Deus na sua vida. Levante a sua mão e abençoe a sua casa. Diga: Senhor, eu gerei esse filho. Hoje ele está um pouquinho afastado de ti, é verdade, mas ele tem promessa na sua vida. Traz ele de volta, Jesus. Usa Jesus. Você foi chamado para abençoar as almas. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que eles vieram. Glória a Deus. Jesus tinha comida para saciar a fome deles. Porque Jesus, meus irmãos, é aquele que não despede ninguém vazio. A Bíblia diz que antes ele faz como lhe apraz. E nessa noite o Espírito Santo do Senhor falou no teu coração que nós precisamos nos posicionar na presença do Senhor. Sabe, irmãos, quando olhamos uns anos atrás, 2, 3 anos atrás, nós vimos uma pandemia. Muitos morreram, muitos conhecidos nossos, irmãos, pastores, já se foram. E muitas vezes eu e meu esposo estávamos orando em casa e nós dizíamos: Senhor, que essa pandemia sirva de despertamento para a tua igreja. Que essa pandemia sirva de alerta para a tua igreja. E sabe, irmãos, parece que foi o contrário. Muitos pararam na caminhada. Muitos voltaram para trás. E às vezes eu estou orando, falando com o Senhor lá na minha sala, na madrugada, eu digo: Senhor, o que precisa tu mandar para despertar a tua igreja? Meu Deus. Mas, irmãos, eu creio que eu e você que estamos aqui nessa noite somos alguém que o Senhor pode contar nessa última hora. Olhai para os campos e vede que já estão brancos. Aleluia. O mundo tem fome de Deus. E eu e você temos a água que eles precisam. Eu e você temos o alimento que o Senhor tem para saciar a fome desse povo. Sabe, irmãos, o Senhor nos faz um convite nessa noite.
seja o ceifeiro da última hora. Aleluia. Precisamos caminhar. Mas de coração, irmãos, eu não quero que os Aleluia. irmãos nessa noite venham aqui na frente e recebam oração. Deus. E amanhã vocês acordem do mesmo jeito que vocês foram para casa, não, Oh, meu irmãos. Deus. Nós precisamos ser impulsionados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter a chama do Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, quem tem a unção, quem tem a chama de Deus, ele não se cala, ele não se dá por vencido, mas ele está sempre fazendo algo para o reino. E quando eu falo nessa palavra, eu lembro de Pedro, que estava lá recebendo a promessa do Senhor. O Senhor disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Glórias a Deus. Fique lá. E a Bíblia diz que Pedro e João eram uns dos que estavam lá e receberam o batismo. Quando a Bíblia diz que foi um vento veemente que encheu a casa. E sabe, irmãos, eu fico pensando que eles não ficaram orando 2 dias, não. Eles ficaram vários dias esperando a promessa do Senhor. E sabe, irmãos, a promessa veio e eles não se deram por vencido, porque às vezes nós oramos tanto quando queremos algo do Senhor e recebemos algo e nos acomodamos. Não, irmãos, crente que quer morar no céu, ele acorda lutando, ele acorda guerreando e ele vai continuar abençoado, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que João levanta dali, sai dali de Jerusalém e agora ele sobe no templo. Pedro e João, irmãos, eu creio, meus queridos, e por isso que eu tenho dito para os irmãos, o meu desejo é que o Espírito Santo do Senhor inunde a sua alma. Só assim você vai ser diferente. Você não vai mais ser a mesma pessoa. Alguém vai olhar e dizer: mas ele era tão quietinho, ele era tão tímido, mas ele é cheio do Espírito. E a Bíblia diz que agora ele sai do templo. Se nós formos olhar, quem sabe, recebemos a promessa, vamos descansar. Não. Nós precisamos ir até o templo. Está chegando a hora nona. É hora de nós ir adorar o Senhor. Olha só o homem de Deus, uma mulher de Deus que tem compromisso, ele não cessa de buscar. E sabe, irmãos, a Bíblia diz, quem sabe, e eu fico imaginando que esse dia era um dia, como tantos outros que eles foram ao templo adorar o Senhor. Só que havia uma diferença aquele dia. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que estava ali na porta do templo aquele paralítico. E eu creio que por muitas vezes, aleluia, e a irmã Suzana cantou esse hino, eu creio que por muitas vezes eles passaram por ali e viram aquele paralítico. Ah, meu querido, mas aquele dia foi diferente. Eu creio que aquele dia eles marchavam, eles reganhavam, eles pararam diante daquele homem e disseram: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta, em nome de Jesus, levanta, em nome de Jesus, querido. Está faltando nesses últimos dias alguém com autoridade que diga em nome de Jesus: seja liberto, em nome de Jesus, seja liberto, em nome de Jesus, seja salvo, em nome de Jesus, seja curado. Mas Jesus não sou uma pessoa. Eu quero lhe convidar para ficar em pé.